Se você nunca ouviu falar de Gunil, prepare-se para conhecer o mascote mais carismático da Polônia. Hoje vou analisar o jogo Guniozeka Trilogy, uma coletânea remasterizada que pegou jogos desenvolvidos originalmente para o NES e os trouxe para a modernidade. Gunil é um pouquinho faminto, apaixonado por comida, com um coração maior do que a sua pilha de patos pós-lance. A trilogia reúne 3 jogos diferentes do NES e remasterizado para as plataformas modernas pela Take It Studio. A trilogia trazida pela Take It Studio oferece 3 experiências distintas em um único pacote. Guniozeka, o original, é o ponto de partida. Um jogo de arcade clássico focado em pontuações altas, é a experiência mais curta e simples, perfeita para uma jogatina rápida de menos de 1 hora. Este é o título original que deu início à série em 2016. O foco principal é a obtenção de pontuações altas. A jogabilidade é a mais simples da trilogia, oferecendo uma experiência direta e rápida, que pode se tornar repetitivo mais rápido em comparação aos outros. Guniozeka 2 The Great Kai Recue. Aqui as coisas ficam sérias. É uma mistura de quebra-cabeças de plataforma, onde você precisa resgatar o dono do Gunil, que se perdeu em um porão labiríntico. São 24 fases, onde você usa blocos, martelos e interruptores para abrir caminho. Não esqueça de coletar as cenouras para não deixar o bichinho com fome. Lançado originalmente em 2018, este título expandiu significativamente a complexidade da série. O jogador deve coletar chaves e alcançar a porta de saída de cada uma das 24 salas. Para isso, Gunil pode colocar blocos, empurrar banquetas, acionar interruptores e usar martelos estridentes para abrir caminho. Guniozeka 3 The Get Kai Up, considerado por muito como a pérola da trilogia. É um quebra-cabeça de lógica onde você deve limpar brinquedos da tela sem tocar o som ou voltar pelo mesmo caminho. Tecnicamente, este jogo é o mais avançado da trilogia. Introduziu uma fórmula de jogabilidade completamente nova. Um quebra-cabeça focado em labirinto e lógica de caminho a ser seguido. História do jogo do Gunil e a sua irmã Dizia estão sozinhos em casa e precisa limpar a bagunça de seus brinquedos espalhados antes que os donos cheguem. Com o tempo jogado, várias mecânicas especiais vão aparecendo, como o blocos temporários. Alguns blocos só podem ser pisados um número limitado de vezes antes de desaparecer, contando o caminho de volta. Teletransporte e rotadores. Existem portais que movem um pouquinho para outras partes do mapa e bloco que força o movimento em direções específicas. Além dos 24 níveis da campanha, o jogo inclui um modo procedural, zerado aleatoriamente, para limpeza infinita, conhecido como o modo sobrevivência. E quase esquecendo, existe um sistema de ajuda caso o jogador fique preso em um nível. A personagem Dizia pode aparecer para mostrar como completar o desafio, que ajuda bastante quando está preso em certo nível difícil. Jogando Guniozeka Trilogia,
você vai percebendo que cada parte da trilogia tem vibe própria. A trilogia brilha ao respeitar suas raízes. O visual é 100% inspirado na era de 8 bits, com uma trilha sonora que invoca a nostalgia do Famicom, mas com a fluidez dos sistemas atuais. O jogo é acessível, com suporte a vários idiomas, incluindo português, e controles modernos. O primeiro mais simples, o segundo mais robusto, o terceiro mais experimental. Isso ajuda a evitar aquela sensação de mais do mesmo, que às vezes pega os jogos de compilação. A trilogia é descrita como uma carta de amor aos fãs de retrô. O humor absoluto, o carisma do herói é adorável e os puzzles são genuinamente inteligentes e recompensadores, e a variedade de desafios mecânicos garante um alto fator de diversão para quem busca experiências casuais e nostálgicas. Para jogadores que não possuem conexão emocional com o mascote ou que não aprecia o estilo minimalista do NES, a experiência pode parecer curta ou excessivamente simples em certas partes, especialmente no primeiro jogo. O jogo recebe a nota 9 de 10 com a medalha clássico absoluto. É uma recomendação sólida para entusiastas de puzzle e estética retrô. Embora seja um projeto de pequena escala, ele transborda personalidade e oferece desafios inteligentes que respeitam as raízes do hardware original, sendo um exemplo eficiente de como preservar e modernizar jogos clássicos. Eu sentia uma falta de mais conteúdo adicionais, como imagens de cartucho, manuais e curiosidades sobre o jogo. E eu fico por aqui e até a próxima review.